Olá, tudo bem com você? Eu sou Edson Pereira E eu sou Silvana Pereira. e nós ajudamos casais a desenvolverem uma vida saudável, estável e feliz. Sim. E hoje nós temos observado, tenho certeza que você tem presenciado isso na nossa sociedade moderna, um ataque incrível com relação à família, né? A família tem sido bombardeada de diversas formas e a gente sabe que se o casal ele está, como nós dissemos, saudável, se ele tem uma estrutura, ele com certeza vai produzir uma família estável, duradoura, com frutos assim maravilhosos, não é, Edson? É verdade. E nesse desafio todo, a gente acaba passando por algumas observações que identificando na nossa própria vida a necessidade de fortalecer, de mudar, de algum tipo de encorajamento, porque todos nós casais temos dificuldades, temos problemas, né, Uhum. Silvana? Todos nós trazemos uma história conosco, né? Uma história, a minha história é muito peculiar, diferente da do Edson, mas nós dois trouxemos para o nosso casamento uma história, uma certa bagagem conosco. Nós tivemos famílias maravilhosas, mas Sim. disfuncional. Eu acho que a maioria dos casamentos, eles são vítimas desse desajuste da família de origem, Uhum. né? E isso para nós foi muito importante descobrir o mais rápido possível. Aliás, até basicamente a nossa primeira briga, faz muitos anos, né? Sim. Para mim é muito claro, muito fresco aquela primeira briga, eu acho que para você também, porque ela foi um divisor de águas na nossa vida. Nós tivemos Uhum. uma briga assim ela tinha tudo para acabar com o nosso casamento no primeiro No ano, acho que nos primeiro ano. primeiros 6 meses, 7 meses de casado. Uhum. Não foi isso, Vânia? Foi uma briga séria e poderia ter destruído com a nossa relação, com o nosso casamento, com a vida a dois que a gente estava simplesmente começando. A briga foi tão intensa e também toda briga tem um motivo, né? Não sei qual Sim. que é o seu motivo da primeira briga, da sua primeira briga, você se lembra? Ou das brigas mais recentes ou das mais subsequentes, né? Sim. Que acontece sempre. A nossa foi uma crise de ciúmes da nossa querida parceira. E foi uma crise de ciúme porque eu acho que todo casamento tem, mais intenso ou menos intenso, mas naquela situação a gente tinha por causa de uma insegurança que a gente vinha trazendo de família mesmo. Então a Silvana tinha esse comportamento mais forte por causa da formação dela, eu tinha as minhas mazelas, né? E a gente teve uma crise num momento assim muito delicado, porque nós ainda não tínhamos estrutura, éramos como crianças ainda. Ela tinha Sim. 17 anos e eu tinha apenas 20 anos. E foi uma briga que ela me mandou ir para o sofá e a gente discutiu bastante, até que um dado momento a nossa ficha caiu, depois de não um dado momento rápido, foi bem complicado. Eu fui para o sofá, fiquei lá até descobrir que estava muito frio, que eu deveria voltar para a cama, e nessa volta para a cama nós começamos a discutir novamente e foi então que a gente não sabia mais o que fazer. Resolvemos parar, né, entre lágrimas, chorando ainda, porque nós não queríamos aquilo, e nós descobrimos que nós estávamos repetindo a história dos nossos pais. Sim. Não é verdade, Com um Silvana? agravante do o ciúme meu, ele tinha uma razão. Ele tinha razão por quê? Porque eu estava trazendo para o meu casamento um padrão que eu vi durante toda a minha vida no relacionamento do meu pai e da minha mãe. Uma família maravilhosa, como o Edson disse, mas disfuncional. Então eu estava trazendo para o meu casamento o que eu vi, o que eu assisti no toda a minha infância, minha adolescência. E foi interessante porque, por isso que isso marcou muito a gente, porque a gente parou ali na cama, sentado na cama, segurando o travesseiro, chorando, e a gente disse: nós não queremos repetir a história dos nossos pais, que a gente via eles brigando e a gente não queria mais aquilo para eles, nem muito menos para a nossa Sim. vida. Nós estávamos construindo, iniciando a construção de uma nova família. E aquele momento foi crucial a gente decidir
não fazer mais, não repetir mais aquele padrão. Sim. E aí nós fomos buscar ajuda, né? Naquela época, para poder melhorar essa comunicação, esse relacionamento, toda essa área que a gente precisava de fazer evoluir. Sim, porque na realidade, quando você traz esse padrão, é muito difícil você fazer isso sozinho. Primeiro, é difícil sozinho você enxergar que você está repetindo o padrão. E em segundo lugar, é muito difícil querer quebrar ou desfazer esse padrão sozinho. Por isso é tão importante nós termos obtido ajuda, né, Edson? E ajuda, porque você não tem, imagina, quem está começando, mesmo independente da sua idade, né? Nós casamos muito cedo, mas tem pessoas que casam com 30, com 35, com 40, com até mais. Independente disso, você nunca teve uma experiência de estar junto com uma pessoa e ter que resolver as pendengas, porque elas vão surgir. Então, é interessante que às vezes um casamento acaba muito rápido, porque surgiu a primeira crise, ou as primeiras crises, ou por primeiros anos de crise e não foram resolvidas as questões. E trocar de parceiro não é a solução, porque todo ser humano tem problema. Você tem problemas diferentes em diferentes pessoas, ou às vezes os mesmos problemas em pessoas que você acha que elas não teriam nenhuma resistência a isso, não iria produzir nenhuma resistência para esse relacionamento. E foi nessa busca de ajuda e vencendo as nossas dificuldades, vencendo cada etapa que nós fomos passando, foi que nos deu brilhou os nossos olhos. Quantos casais ao nosso redor enfrentam a mesma situação? É verdade. Quantos casais ao nosso redor, de várias formas, né, que nós convivemos, que enfrentam essas lutas, essas divergências, que trazem esses padrões repetitivos, que trazem essa situação que muitas vezes inibe ou não sabe o que fazer. Então foi aí que nós decidimos. Começou a brilhar nos nossos olhos, né, Edson? O desejo de ajudar outros casais. E é interessante você falando isso, que eu me lembro, eu posso lembrar lá dos primórdios, né? A gente começou a falar sobre esse tema, a dar palestras sobre esse tema, a fazer aconselhamento individual para casais com esse tema. E foi muito interessante porque enquanto a gente preparava conteúdo, eu me lembrei de um casal de um dos primeiros casais que nós efetivamente ajudamos a sair de uma crise que acabaria com o casamento deles em algum tempo. Eu vou lembrar até a data, foi em 1983. Em 83 a gente começou a fazer umas palestras semanais. Nós morávamos em Belo Horizonte e fomos fazer isso numa cidade a 75 quilômetros de Belo Horizonte, chamada Sete Lagoas. E eu me lembro, Silvana, que uma senhora, até me lembro o nome dela, porque tem coisas que são muito fortes pra gente, né? Eu, de memória, sou muito bom. E a senhora se chamava Maria. E ela sempre ia naquelas palestras, mas sozinha, sem o marido. E passaram semanas e tal, ela sempre ali, ela chorava muito nas palestras, tanto na minha fala como da Silvana, mas a gente não tinha muito contato físico, assim, de conversar. E foi um momento, depois de algumas semanas, que ela disse, eu venho só, meu marido não me ajuda em nada, e ele ele na verdade tem ódio mortal de eu vir aqui para assistir essas palestras, e ele bebe muito, então eu sempre que chego em casa eu tenho um grande problema para entrar em casa, porque ele quer fechar a porta, ele quer me agredir, porque ele está bêbado e ele acha que eu fui procurar algum outro tipo de homem, alguma coisa assim. E aí, Silvana, não sei se você vai lembrar isso, mas para mim ficou muito fresco. Passaram as semanas e em um determinado dia eu tô vendo assim no meio do grupo, né? Era um grupo grande, aquela senhora estava lá, e de um lado, não tão perto, mas bem atrás, tinha um homem com um semblante muito assim estranho, ofegante, né? E ele ficava olhando para um lado, olhando para o outro. E a mulher, essa Maria, ela ficava ali também inquieta como se alguma coisa estranha tivesse acontecido. Mas eu não tinha nem ideia do que estava passando ali no meio do pessoal, das pessoas. Eu estava fazendo o que eu tinha que fazer, que nós aprendemos a fazer, que foi ensinar como que os casais desenvolvem suas próprias vidas para obter resultados que são satisfatórios.
E terminou aquela palestra naquele dia, aquele homem saiu lá de trás, quando todo mundo assim começou a afastar, e ele veio até mim e ele, não sei se você vai lembrar disso, mas ele arrancou um facão desse tamanho mais ou menos. Eu tinha até um certo tempo esse facão guardado comigo, aqueles facões com a aba larga, e ele tirou assim e falou assim: eu vim aqui e eu quero entregar para o senhor esse facão. Olha só. E esse homem eu não esqueço porque o nome dele é o mesmo nome meu, era meu xará, Edson. Ele falou: eu vim aqui para te matar, porque eu achei que a minha esposa estava saindo de casa e vindo encontrar com algum homem em algum lugar e estava mentindo para mim. E eu tinha ódio dessas saídas dela. E eu resolvi segui-la hoje, vim, falei: onde tiver esse cara eu vou matar. E eu cheguei aqui, você acabou falando tanta coisa que me tocou, eu quero te entregar esse facão, quero dizer que eu também quero passar a frequentar essas palestras que vocês estão dando. Sim. Agora olha que coisa impressionante. Esse homem, ele, a partir daquele tempo, daquele dia, foi um processo, né? A gente aproximou um pouco mais daquele casal para ajudá-los, fizemos quase que uma mentoria mesmo. A gente nem sabia o que era mentoria naquela época, sim, mas a gente ia na casa, fazíamos todo o processo de ajuda com eles, para eles resolverem as pendengas deles. Ele parou de beber, pediu perdão para a mulher, reconciliou com a mulher, e esse cara virou um dos líderes mais queridos que eu consegui, que nós formamos, e vários outros naquela cidade. Né? E eles então restauraram o casamento e passaram a até ajudar outros casais também. E essa foi uma marca assim muito grande de várias outras que nós tivemos, porque a partir e isso fortaleceu, por isso que eu estou trazendo esse exemplo tão antigo, né? De longa data, long time ago, como diz no inglês, porque naquele momento nós sentimos que é isso que nós temos que fazer na vida. Nós temos que repartir com as pessoas aquilo que nós recebemos, as nossas experiências, para que elas possam também serem ajudadas, crescerem, serem curadas, serem saradas. Porque não existe nada mais tremendo, mais maravilhoso, que faz brilhar os nossos olhos quando você vê o resultado da vida de uma pessoa. Quando você vê crescimento, quando você vê mudança, quando você vê que faz parte, né, de você a mudança na vida do outro. Então, assim, não tem preço, é algo sobrenatural. Isso é que faz brilhar os nossos olhos até hoje. E quando você... Imagina, a gente... acho que estava todo mundo começando naquela época, sim, inclusive eles eram um casal também um pouquinho mais velho do que nós, mas eu nem lembro que eles... Acho que eles não tinham filhos nessa época ainda. Mas aí você imagina, você acaba ajudando alguém e você está ajudando os filhos, ajudando os netos, e para nós isso é muito comum até. Sim. A gente vai trazer aqui nesse novo projeto que a gente está com ele, alguns filhos de pais que nós ajudamos e que hoje são pais e também, né, estão sendo de alguma forma ajudados pela, sim, gente ao longo desse tempo. Isso é muito legal. Uma coisa incrível é que quando você ajuda um casal, você está ajudando uma geração, gerações. Verdade. É uma ajuda geracional. Você está ajudando o casal, como naquele dia foi aquele casal. Nós não tínhamos tanta idade assim, porque começamos muito novos nisso, a compartilhar a nossa experiência. Verdade. E é interessante como o compartilhar, o simples compartilhar uma experiência, como ele faz diferença na vida do outro. E foi essa a nossa experiência. E ali nós ajudamos um casal que ajudou a sua família, seus filhos, seus netos e subsequente, né, vizinhos, parentes, porque quando nós tocamos uma vida é incrível como aquilo alastra, né, Edson? Verdade. Isso fazem, gente, nós já estamos casados estamos fazendo esse ano, né, na verdade, sim, 44 anos de casados. 44. Só que nos últimos, vamos dizer que 35 anos, mais intensamente, sim, né, Silvana? Sim. Nós começamos a fazer coisas assim de uma envergadura muito maior no mundo presencial. Nós começamos a viajar pelo Brasil afora, depois de anos para a Europa, aqui dentro dos Estados Unidos inteiro. A gente estava contando
recentemente, são mais de 30 estados americanos que a gente já passou fazendo o que nós fazemos hoje. E ao longo desse tempo, nós desenvolvemos, trabalhando com pessoas diferentes, uma metodologia. E essa metodologia que nós desenvolvemos e que hoje nós aplicamos em encontros de casais, em treinamento de casais, em cursos de casais que a gente faz pelo Brasil afora e também pelos Estados Unidos, nós resolvemos então a maximizar todo esse conhecimento, porque a gente faz encontros de casais ainda hoje, muitos congressos de casais, quase todo mês. Só que tem um detalhe, nós não conseguimos alcançar tantos casais como a necessidade que nós temos hoje, né? Silvana, você estava falando no começo, na introdução, da realidade que nós temos. Nós temos um bombardeio contra a família, né? Nós tem uma agenda global que todos, e não é só no Brasil não, gente. É global. A gente tem um bombardeio para acabar com a instituição chamada família. Porque se você acaba com a família, você desestrutura o ser humano. E quando o ser humano está desestruturado, ele é massa de manobra de alguns que estão controlando o mundo de alguma forma. Então, isso tem mexido com a gente muito. Isso tem chacoalhado a gente. Eu falei para a Silvana assim, olha, a gente precisa fazer algo para alcançar mais gente, mais casais, porque cada vez que a gente faz, por exemplo, agora nós vamos daqui 2 semanas fazer um encontro de casais que vai ter lá, eu acho que uns 80 a 100 pessoas mais ou menos, são 50, 60 casais, porque não são encontros tão gigantescos aqui nos Estados Unidos. No Brasil é muito maior, mas aqui a comunidade é um pouco menor. Então, eu falei, mas a gente precisa alcançar mais gente. Agora, qual que é a maneira da gente alcançar mais pessoas? Nós não conseguimos fazer isso no mundo presencial, através de eventos. Escrevemos livros, né, Silvana, sobre esse tema. Os nossos livros têm ajudado pessoas assim ao redor do mundo. Nós temos, são 11 livros, entre nós, cada um tem 5, e escrevemos um juntos só diretamente para a família. Então nós resolvemos então pegar todo esse conhecimento de vários anos, de mais de 35 anos na frente do trabalho, sentando com gente, lidando com pessoas e trabalhando com todo tipo de problema, e nós queremos trazer isso para o mundo online. Nós queremos trazer isso para o mundo online, porque nós sabemos que no mundo online não tem fronteira. Nós podemos repartir esse conhecimento, nós podemos acompanhar pessoas através de vídeos, através de lives, podemos fazer algumas lives também. Vamos fazer lives para a gente poder ter um acesso maior a você, aonde você estiver, e eu acho que isso é extremamente interessante. Nós vamos maximizar, potencializar aquilo que hoje nós fazemos, e porque só somos nós dois, né? Fazemos Verdade. com um número curto ou pequeno de pessoas. Na internet, de uma forma online, você pode ter um alcance muito maior. Não só no Brasil, mas como nós vivemos já por 26 anos aqui nos Estados Unidos, também alcançar os dois públicos de uma forma integral. E isso é um projeto que está assim, a gente está muito empolgado com ele, a gente está trabalhando demais mesmo para desenvolver o melhor conteúdo de uma forma, não assim, nós não estamos aqui para aventura, a gente não está querendo repartir com você uma sacada de como é que você vira coelho no casamento e vai rápido demais, isso não existe. Outra coisa também, a gente ainda continua brigando, né, Silvana? Sim. Nós continuamos brigando, nós somos de carne e osso, nós somos reais. Só que tem um detalhe, a maturidade, ela vai fazendo com que as brigas, elas não sejam mais empecilho, crise, a gente já não tem mais aquela mesma intensidade de um cabo de guerra, de um puxar para cá, outro puxar para lá, porque a maturidade vai chegando. E é isso que a gente quer repartir com vocês, o que nós vivemos, tá? O que nós temos vivido e o que nós temos conseguido ajudar aplicando na vida de outros casais. Então, venha conosco por esse grande projeto, por esse grande desafio que está começando agora, né? A gente vai soltar esse vídeo já aqui no finalzinho do ano, mas a partir de janeiro nós vamos estar assim com uma intensidade muito grande
de conteúdo para que você possa ser ajudado, você, a senhora, senhor, aí os casais, né? E as famílias diretamente, filhos, que nós vamos abordar todos os temas que são pertinentes à construção de uma família e de um casamento estável, saudável e feliz. Sim. Somos, como disse Edson, continuamos brigando? Sim, porque somos totalmente diferentes. Sim. Eu e Edson, totalmente diferente. Como você que está me escutando, você, mulher ou homem que está me escutando, também é. Só que uma coisa que nós vamos fazer é essa paixão que sempre brilhou nossos olhos, né? Inclusive nas redes sociais nós tentamos fazer o máximo de passar ajuda para a família. Hoje, então, vamos focar diretamente, não só na família como um todo, mas nos casais. Por quê? Porque o casal é o cerne, um casal estruturado, um casal fortalecido, um casal que está estável, né? Tem um relacionamento durável, ele vai afetar não só a vida a dois, mas a sua família como um todo. Então, a gente vai estar divulgando as nossas redes sociais, porque a gente quer fazer isso de uma forma bem organizada, bem assim, fácil para que você tenha acesso. Compartilhar um link de algum dos vídeos com amigos, com casais amigos, com pessoas que você ama, né? E vai ser um maior prazer a gente estar junto nessa jornada. Eu chamo você, eu te desafio a entrar nessa jornada juntamente conosco. E nós vamos chamar esse projeto de Casal 10 Plus. Plus, na verdade, é mais. É você avançar em todo o tempo, em todas as áreas da sua vida, para ter um casamento estável, durável e muito feliz. Então venha com a gente nesse grande desafio.